Imagina a situação. Daniela Lima reconhecendo ao vivo para todo o Brasil: Bolsonaro impediu o roubo no INSS. Lula abriu a torneira. Daniela Lima, aquela mesmo que provocou toda a sociedade brasileira, falando da picanha, falando aí do aeroporto ia voltar a ser rodoviária, já reconhecendo. Olha, tem muita coisa esquisita acontecendo nos bastidores. Gente, o tal do careca do INSS que eles tentaram colar, né, no presidente Bolsonaro, o cara bancou camarote para integrantes do governo. Bancou camarote. Por isso que eu acho que a Globo não tem mais como defender o indefensável. E tá essa barbaridade toda. Vou mostrar tudo aqui. Tá casa caindo, pode botar... Eles têm o Lindenberg para lutar por Lindenberg. Rapaz, olha, falta senso do ridículo para essa turma. Já vai compartilhando aí, pega o link e jogue lá dentro dos grupos. Você tem um grupo aí, ajuda muito, solta um dedinho aqui no like e vem fazer parte aqui da nossa família. Aqui, meus amigos, eu tenho aquele recadinho para vocês. Você que está em busca de uma nova profissão, trabalhar com o mercado digital, com as redes sociais, precisa de um aprimoramento. Eu trago sempre produtos aqui, meus amigos, para gente abandonar a carteira de trabalho. Óbvio, você vai pegar, vai fazer o nosso curso que a gente coloca sempre aqui à disposição, com pessoas ali que têm, né, realmente um preparo muito grande. Né? Você vai trabalhar com as redes, vai sentir, aprender essa nova forma das pessoas ganharem dinheiro aqui pelas redes sociais. Né? Todo mundo tem capacidade. A pessoa fala assim, mas eu tenho um pouquinho mais de idade, tal, vou aprender. Lógico que vai. O sol nasceu para todos. É didático e é uma grande oportunidade. Né? Eu estou sempre me reciclando aqui no canal, né? Sempre fazendo curso. Eu falo sempre aqui. Eu faço várias vezes aí com o Barone, aquele, né, grande influencer, né, que sempre traz dicas de materiais, de produtos, tal, com o Peter do canal Ei Nerd. Eu procuro pessoas muito boas também para poder aprimorar, para aprender, para poder estar reciclando. Eu tenho certeza que a oportunidade, tá batendo na tua porta, vai realmente fazer, né, vai ser um divisor de águas na sua vida, pode ter certeza. Então, para isso, o link tá aqui logo abaixo, tenho certeza que vocês vão conseguir vencer também, tá bom? Passando só para te agradecer por ter me apresentado esse aplicativo Profissão Lucrativa. Só esse mês eu já fiz R$3.800, você tem noção? Eu tô muito feliz, eu trabalhava o mês todo para conseguir R$1.500. E hoje fazer o dobro do meu salário, assim, tá sendo espetacular. No começo eu desconfiei pra caramba, tá? Quando eu vi o vídeo, eu confesso, mas depois eu confiei e deu tudo certo. Muito obrigada. Gente, não tem como querer fazer uma barbaridade dessa. O careca aí do INSS, divulgado agora, bancou camarote em show para integrantes do governo Lula. Aqui foi o Bolsonaro também. O Bolsonaro agora também está fazendo parte do governo Lula. Eu não sabia dessa, né? O lobista Antônio Carlos Camilo, conhecido como careca do INSS, bancou camarotes em show do Red Hot Chili Peppers em Brasília para autoridades do INSS, do Ministério da Previdência Social. O atual secretário executivo da pasta, Adroaldo Portal, do PDT, confirmou presença no evento no dia 7 de novembro, no primeiro ano de Lula. Na época do show, o Portal ocupava o cargo, né, de secretário do Regime Geral da Previdência. Disse ter recebido o convite por meio do INSS, mas não quis saber quem pagou pelos ingressos. Olha só. Recebi o convite do INSS, disse o secretário. Foram distribuídos alguns convites e eu recebi. É sempre aquelas desculpas mais xoxa e esfarrapada que tem. De acordo com o Metrópolis, o lobista aluga de forma permanente 2 camarotes no estádio, por meio da Prospect Consultoria. E eles utilizam muito isso, mas olha aqui, ó. A empresa recebeu 31 milhões de entidades beneficiadas, tal, o careca do Lula, né? Não é do Bolsonaro, não. Eles mantêm esses camarotes para quê? Porque quando eles têm autoridades, eles convidam essas autoridades que vão fazer negócio com eles para poder dar um luxo, um mimo, um presente,
um show aí de relevada importância para muitos deles aí, tal, vai lá, convida. Aí vocês não têm noção, meus amigos, a gente não consegue mensurar o que tem num camarote, por exemplo, desse. São coisas, a gente às vezes vai um camarote aqui, outro ali, acha, nossa, que chique, na nossa realidade, é coisa surreal, tá? Somente esses elementos aí que detêm milhões de reais têm condições de bancar essa farra toda. E para vocês terem uma ideia, gente, enquanto eles roubavam o INSS, agora, olha aqui a informação, os idosos, muitos, né, olha aqui, precisam utilizar fraldas. Isso aqui é humilhação. E eles vêm falar na nossa cara, não que é pelas fake news do Bozo. Estou usando fralda. Idosos lotam agências dos Correios em BH para contestar descontos indevidos no INSS. Os caras estão tendo que ir em sede do INSS, agências do Correio onde não tem INSS, muitos com fraldas, gente. Isso é uma humilhação que a gente tá vendo. Só que é o governo do amor, né? Muito amor. O Brasil tá totalmente ingovernável. Ontem descobriu aí, né, esse escândalo gigantesco, o INSS vendendo dados dos aposentados. E o pior de tudo, não tem ninguém preso. Polícia Federal pedindo carro de graça para montadora, para autoridades do STF e pro Lula e pra Janja, e não tem ninguém preso ainda nessa barbaridade toda. Sobre empresas que vendem listas com os dados pessoais dos aposentados e pensionistas da Previdência. Como essas empresas conseguem os dados para abordar os aposentados e pensionistas? Usando os contatos que eu tenho tido com aposentados e advogados, descobri um mercado clandestino que vende os dados sigilosos, protegidos, pessoais dos aposentados e pensionistas a preço de banana. E conversei com uma dessas empresas, o vendedor, imaginava que estava tratando com um advogado, mas na verdade quem estava do outro lado da conversa era eu, negociando a venda, a compra dos dados pessoais dos aposentados brasileiros. A lista de descontos indevidos do INSS é muito boa, está em alta mesmo. Olha. E eu pergunto, você tem? E ele diz, sim, e me passa uma tabela de valores. Quanto custa ter os dados dos aposentados brasileiros? Por R$150, você compra 500 nomes. Nossa. Não são só nomes, são 500 linhas de uma tabela que tem 46 colunas, entre elas nome, endereço, CPF, telefone, e-mail, nome da mãe, data de início do benefício, valor da aposentadoria, entidade que descontou, qual era a parcela do desconto, número de empréstimos ativos, margem que ainda resta para realização de empréstimos, 46 dados de cada pessoa. Caramba. 1.000 nomes, R$250, 5.000 nomes, 350, 10.000 nomes, 450 e o estado completo por R$600. E eu pergunto... Estado completo, perdão. O estado... A lista de aposentados... De um estado inteiro? Nossa Senhora. 600 reais, os golpistas citados nessa ótima reportagem, a pessoa compra os dados dos aposentados de todo um estado. 600 reais. Não é só o nome. Nome, CPF, nome da mãe, endereço. Imagina, isso é uma farra para criminosos que resolvem pegar essa lista, porque eles têm acesso a tudo. Eles têm acesso a tudo. Estão vendendo documentos das pessoas. Mas o problema é o Bolsonaro. Eles foram tão rápidos para prender pessoas que nunca tiveram um crime sequer no 8 de... Mas não prenderam um até agora nisso aí. A gente viu muitas vezes o próprio Alexandre de Moraes utilizar reportagens do Guilherme Amado para sair à caça de pessoas. Ele mentia, que nem ele fez na reportagem do Luciano Hang, ele mentiu no Felipe Martins, ele mentiu na reportagem, imediatamente saíram à caça, botaram a Polícia Federal à caça das pessoas. Aqui, nessa reportagem, totalmente ilustrativa, que mostra a realidade, não tem uma operação para prender esses criminosos aqui. Por R$600 você compra informações de um estado inteiro. E aí os caras utilizam
profissionais para ligar na casa das pessoas e levar um teco da aposentadoria dessas pessoas que trabalharam uma vida inteira fazendo acontecer aqui no nosso país. Olha, a gente fica perplexo. Mas aqui, lembra muito bem desse vídeo? Olha, calma. Você vê como o discurso vira dinheiro em política. Quando a gente fala isso aqui, muda o preço do pãozinho, você vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem, sim. O brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de coisa boa. E você vai voltar a ver aeroporto lotado. Lembram disso, né? Aqui Inácio, né, prometendo a picanha dele. Aqui, ó. Um churrasquinho. Nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Vocês lembram, né? Agora ela reconhece o Bolsonaro. O próprio Tribunal de Contas, buscando nos seus registros, viu que em 2009 fez um alerta muito forte para o governo, dizendo: queridos, vocês precisam começar a olhar porque está tendo muita denúncia de fraude no INSS com os descontos dessas entidades associadas. E nada foi feito. Pior, a partir de 2019, começou um afrouxamento da regra que previa que o INSS obrigasse as entidades a anualmente refazer e apresentar provas de que essas adesões seriam autorizadas pelos beneficiários da Previdência Social. O presidente Jair Bolsonaro estabeleceu em medida provisória que essa prova, digamos, de autenticidade seria de ano em ano. O presidente Jair Bolsonaro estabeleceu em medida provisória que essa prova, digamos, de autenticidade seria de ano em ano, e o Congresso foi lá e falou: não, de 3 em 3 anos. Bom, tem muita política envolvida nisso também. Ela praticamente confessa. Bolsonaro tem nada a ver com isso. Coloque só golpe e Eduardo Bolsonaro, né, lá nos Estados Unidos. Enquanto todas essas barbaridades acontecendo. Camarote, escândalo aí, né? A lista dos aposentados em cada estado. Gente, vamos para a parte boa aqui. Eu quero mandar um abraço muito especial, gente, para quem manda mensagem aqui pra gente. Quero mandar um abraço pro meu amigo Fábio, lá do Rio Grande do Sul. Fabinho, muito obrigado pela mensagem de carinho que ele deixou aqui, toda a consideração, né? Reclamando, infelizmente, né, da situação desse perverso que tá aí na presidência, mas ele vai cair, Fabinho. O Brasil vai voltar a ser feliz de novo, pode ter certeza, né? A situação tá difícil para os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, porque muito foi prometido e nada foi feito, né? E a gente aqui totalmente solidário, né, aos nossos irmãos de lá. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho aí no like, se inscreva no canal, ativem o sininho. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, fui!